Olá, hoje nós falaremos sobre o que é patologia geral, então é uma aula de introdução da disciplina de patologia, onde nós apresentaremos os conceitos básicos e o que será ministrado para vocês ao longo do curso. Então, por conceito, patologia geral estudará as alterações estruturais, bioquímicas e funcionais de células, tecidos e órgãos, ou seja, vocês já tiveram ou terão, juntamente com a disciplina de patologia geral, anatomia, histologia e fisiologia. Na anatomia, vocês aprendem as características macroscópicas dos órgãos, na histologia, as características microscópicas e na fisiologia, o que é esperado como função de cada sistema do organismo. Na patologia, a patologia se caracteriza por uma doença. E frente a uma doença, nós teremos alterações tanto no aspecto macroscópico, como no histológico, como no funcional. Ou seja, mudanças estruturais que serão caracterizadas por alterações anatômicas, histopatológicas e fisiológicas. Altera aspecto macro, micro e função. E são essas alterações que permitem que seja estabelecido o diagnóstico dessa doença. Por conceito, falando em terminologia, o termo patologias vem do grego, onde logos significa estudo de e pathos, doença ou sofrimento. Então, a patologia se caracteriza pelo estudo da doença. Então, nessa disciplina, vocês aprenderão mecanismo de formação, como ocorre aquele processo patológico, quais são as causas, ou seja, a etiologia, o que induziu, o que causou essa doença. Uma vez estabelecido esse quadro patológico, aquele local apresentará alterações macro e microscópicas, portanto, nós teremos características de alteração no local acometido. Então, um pulmão, ele pode estar alterado diante de um quadro inflamatório e as diferenças macroscópicas e microscópicas existirão quando é uma inflamação aguda, e esse quadro é diferente de quando é uma inflamação crônica, que é diferente de quando é um quadro de necrose. O pulmão, quando apresenta uma neoplasia, terá também alterações tanto macro quanto microscópicas diferentes dessas outras patologias, ou diante de um quadro de infarto, também as alterações são diferentes. E diante disso, eu tenho a possibilidade de estabelecer um diagnóstico, uma vez que para cada processo eu terei alterações próprias. E se existem essas modificações, tanto no aspecto macro quanto no microscópico, eu terei consequências funcionais sobre o organismo. Se eu tenho uma doença, automaticamente, quanto mais grave e intenso é esse quadro, maior o comprometimento funcional e, consequentemente, eu trago danos ao organismo a partir do momento que a função diminui. Lembrando que órgãos como coração, cérebro e pulmão são de importância vital e, portanto, qualquer processo patológico ali instalado traz risco de óbito. A patologia geral, ela vai permitir o contato de vocês com a terminologia médica, E esse contato com essa terminologia específica é a base para a prática clínica, para o diagnóstico e para a terapêutica. Independente da área de saúde, é uma disciplina importante porque nós teremos contato com o paciente, nós faremos anamnese, nós vamos questionar esse paciente sobre os problemas de saúde atuais, sobre histórico de saúde. Ele vai repassar para a gente informações que nós deveremos conversar a respeito, trocar informação. Então é um conhecimento muito importante porque
esse paciente vai se sentir seguro a partir do momento que você demonstrar conhecimento. Nós, em vários momentos, teremos que ter contato com outros profissionais, muitas vezes para poder propiciar um tratamento melhor para aquele paciente. Nós precisamos de equipe multiprofissional em algumas situações, Então, existe a necessidade de terminologia específica, né, para conversarmos de igual para igual, para poder encaminhar esse paciente, para poder fazer uma receita. É comunicação, né? E a comunicação ela tem que ser boa, tem que ser rica, e o paciente hoje é um paciente que ele tem a informação para ele busca, né, esse conhecimento também, então mudou o perfil do nosso paciente. Então, quanto mais conhecimento nós mostrarmos, mais segurança esse paciente vai ter. É a ligação, a patologia ela representa a ligação entre as ciências básicas e a medicina clínica. Quando a gente fala em disciplina básica, as disciplinas básicas, elas caracterizam para a gente a base, o pilar, né? Em cima desse conhecimento, virá o conhecimento das disciplinas específicas, das disciplinas clínicas. Então, um prédio, né, para ele ter uma boa estrutura, eu preciso dessa base, né, firme, bem sedimentada, senão o prédio fica abalado. Então, para que eu ganhe conhecimento e agregue conhecimento, a básica é muito importante. Vocês vão ver que ao longo da vida de vocês, em vários momentos, vocês necessitarão desses conhecimentos básicos. E não é só em relação à disciplina de patologia geral, é em relação às disciplinas básicas como um todo. Daqui a algumas semanas nós teremos aula de inflamação. Inflamação vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês em todos os momentos. Então, portanto, é uma disciplina de extrema importância. Ela é a base científica para a área de saúde. Tá? Aqui nós aprenderemos conceitos importantes que serão utilizados nas disciplinas clínicas, nas disciplinas específicas e que vocês vão se deparar ao longo de toda a vida profissional. Se eu falei para vocês que a patologia é o estudo da doença, então a primeira reflexão que nós temos que fazer é em cima do conceito de saúde. Então, o que é saúde? Saúde é definida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Se a gente for refletir em cima desse conceito, a gente vai ver que atingir a plenitude dessa tríade de bem-estar completo físico, mental e social é difícil, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então, muita gente estressada, muita gente cansada, muita gente ansiosa. Então, quando a gente pensa em estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente, é muito difícil porque uma coisa interfere na outra, né? O cansaço atrapalha, o mental abalado causa briga familiar, no relacionamento, e se você não tem esse completo bem-estar físico, mental e social, considera-se um indivíduo doente. Então é difícil se a gente for pensar em atingir a plenitude do que é a saúde. Então, diante desse contexto, uma vez que eu tenho alterações em setores físicos, né, funcionais e bioquímicos, estabelecido um quadro de doença que me traz alterações em vários setores do organismo. E qual é o conceito de doença? A doença é uma alteração orgânica constatada a partir de alterações na função de determinado órgão ou tecido. Que alterações? Alterações anatômicas, alterações histológicas ou alterações funcionais. Essas modificações são decorrentes de agressões, de alterações causadas por um agente agressor ou um agente etiológico, vocês vão ver direitinho daqui a pouco essa terminologia, que podem ser uma causa física, uma causa química, uma causa biológica,
e a gente considera estabelecido um quadro patológico, ou seja, uma doença, quando essas alterações, quando essa agressão ultrapassa o limite de adaptação do organismo. Vocês aprenderão ao longo do semestre que nosso organismo sempre lutará contra. Uma das primeiras aulas de vocês é a aula de inflamação, e a inflamação tem por intuito a eliminação do agente agressor, ou seja, nosso organismo sempre vai lutar. Ele sempre vai tentar eliminar esse agente para manter o estado completo de normalidade. E às vezes, mesmo na presença de um agente agressor, o organismo tenta se adaptar. Nós teremos uma aula de adaptação celular que vocês vão observar que mesmo diante de alguns contextos, o organismo tenta se adaptar para manter os padrões funcionais normais, mesmo que diante de uma condição diferente do habitual. A gente considera doença quando existe essa falha na defesa ou quando a agressão é tão forte que o organismo não consegue mais se adaptar e muitas vezes aquela célula agredida caminha para a morte. Então, como eu falei para vocês, esses agentes agressores podem ser agentes biológicos, que nós consideramos os vírus, bactérias ou fungos, lembrando que alguns são mais patogênicos, outros menos. Alguns serão mais facilmente eliminados por células de defesa, outros não. Temos os agentes físicos, como exemplo aí, calor, frio, radiação, e é lógico que quanto maior a intensidade dessa agressão, maiores serão as consequências para o organismo, e é exemplo de agentes químicos como ácido, álcalis e outros componentes que trarão modificações estruturais naquele local agredido. A patologia ela é estudada de duas formas. A patologia geral, onde nós aprendemos os fundamentos das doenças de cada processo patológico, e alguns cursos terão a patologia especial, como a odontologia, que tem a patologia bucal, a medicina, que também tem a patologia específica, onde será estudada as características de cada doença de acordo com o órgão e sistema cometido. Ou seja, na patologia geral nós ensinaremos o que é inflamação. Na patologia especial, esses alunos vão estudar sistema por sistema, então eu vou ter sistema respiratório. Serão estudadas todos os processos inflamatórios possíveis no sistema respiratório, no sistema digestório e assim vai. Então, significa que a partir do momento que eu tenho o ensinamento do fundamento básico da doença, o que eu sei sobre inflamação caberá a qualquer local do organismo. Por isso que ela é uma matéria importante, por isso que ela é base. A partir do momento que eu sei quais são as características e como é cada processo patológico, eu sei que, independente do local, aquelas características serão semelhantes. É que na patologia especial, além dessas características, serão estudados também os aspectos clínicos e diagnóstico e tratamento dessas doenças, tá? Então, mesmo para os cursos onde nós só temos a patologia geral, esse conhecimento pode ser aplicado e sedimentado por vocês, até porque um dos livros de escolha da disciplina é o Robbins, e quando vocês tiverem contato com esse livro, vocês vão ver que o começo dele, os primeiros capítulos, são referentes ao conteúdo de patologia geral e o restante é patologia específica. Então, eu estudei inflamação, me interessei, gostei, vou lá dar uma folheada no restante do livro e vou ver os processos inflamatórios desses sistemas, quais são as características. Mas a partir do momento que eu estou querendo dizer para vocês que a partir do momento que eu sei o que é uma inflamação, o que é um processo adaptativo, o que é uma degeneração, o que é uma necrose, eu aplico isso para cada local do organismo, por isso que ela se chama patologia geral, porque ela vai abranger o conhecimento necessário para eu fazer a aplicação específica posterior. Nossa disciplina ela é dividida em 4 módulos. Nós teremos um módulo de inflamação, um módulo de lesões celulares,
um módulo de neoplasia e um módulo de distúrbios circulatórios. Então, dentro de cada módulo desse, nós temos vários tópicos que serão apresentados e estudados ao longo do semestre. Então, para se estudar patologia, a gente tem que ter o conhecimento de umas terminologias básicas, né? Que são etiologia, né? Então, o que é etiologia? É o estudo das causas, né? O que causou aquela doença, né? E o que me traz em mente também o agente etiológico, né? Se eu tenho uma causa, eu tenho um agente responsável por essa doença, que é o agente etiológico. A gente pode citar como exemplo o agente etiológico da tuberculose, né, que é uma doença infecciosa causada por um micro-organismo chamado Mycobacterium tuberculosis. Então, ele é o agente etiológico da tuberculose. Então, qual é a causa da tuberculose? É uma doença infecciosa causada por uma bactéria, cujo agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis. Patogenia. O que é patogenia? É um mecanismo de formação. É a resposta das células ou tecidos frente a esse agente etiológico, né? Então, é como se dá o processo patológico, como se estabelece a doença. Então, voltando ao exemplo da tuberculose. Então, eu tenho esse bacilo, esse micobactério, né, que também é conhecido pelo bacilo de Koch, por bacilo de Koch. Ele se propaga através do ar por meio de gotículas contendo esse bacilo, que é expelido por um doente com tuberculose pulmonar, que ao tossir, espirrar ou mesmo falar em voz alta, libera essas gotículas contendo bacilos e outras pessoas se contaminarão. A partir do momento que eu tenho a contaminação, eu terei alterações no pulmão desse indivíduo contaminado, que gera uma resposta inflamatória crônica, e na resposta inflamatória crônica eu tenho características próprias que permitirão esse diagnóstico. Então, a resposta estabelecida nesse momento de inflamação crônica é próprio, e as alterações anatômicas e histopatológicas permitem eu determinar a doença e permitem eu determinar muitas vezes o agente etiológico. Sendo assim, a patologia ela será estudada diante das alterações macro e microscópicas estabelecidas por um agente etiológico. As alterações macro serão estudadas através da anatomia patológica e as alterações microscópicas através da histopatologia. Por isso que em alguns cursos nós teremos também aula práticas, onde a anatomia patológica se dará pelo estudo de peças anatômicas com essas alterações patológicas, e a histopatologia nós vamos analisar na microscopia cortes histopatológicos de processos patológicos em vários tecidos. Uma vez instalado um quadro patológico, uma doença, nós teremos perturbações funcionais e manifestações clínicas que caracterizam os sinais e sintomas, né? E qual é a diferença entre sinal e sintoma? Sinal é aquilo que pode ser percebido por outra pessoa sem um relato, né? Ou comunicação do paciente. Então, eu vou conseguir observar clinicamente, independente da fala do paciente. E sintoma é a queixa relatada, é que o paciente vai relatar para a gente, mas que é a percepção do indivíduo, né? Então, o sintoma, ele é subjetivo, né? É a interpretação do paciente, como ele vai repassar essa informação. E o sinal é aquilo que vai ser observado. Então, são essas alterações que vão permitir o curso clínico e as consequências mais graves ou menos graves daquela doença. Então, qual é a função de um patologista? O patologista ele vai reconhecer e interpretar as lesões e as doenças de modo a estabelecer um diagnóstico e prognóstico. Então, na odontologia nós temos uma especialidade, nós temos a patologia bucal, né, ou semiologia,
Então, eu, por exemplo, essa é a minha especialidade na odontologia, eu sou patologista, então eu tenho a especialidade de patologia bucal. Então, alterações em cavidade bucal, tudo aquilo que aparece de estranho, colegas encaminham esse paciente para que eu feche um diagnóstico, certo? E existe essa especialidade também na medicina, né? Existem médicos que são patologistas, que vão fazer a mesma coisa, interpretar lesões e estabelecer um diagnóstico. Na minha formação, né, eu fiz mestrado e doutorado em biopatologia bucal. Então, tanto no mestrado, assim como no doutorado, eu tinha uma disciplina onde eu ficava no laboratório recebendo material biopsiado, né? Eu fiz na Unesp em São José, então a gente recebia material de vários locais aqui do Vale. Esse material era analisado e nós fechávamos diagnóstico, vindo de médicos, de dentistas, de veterinário. E qual a importância de estabelecer um diagnóstico correto? É ele que vai permitir um prognóstico. O que é um prognóstico? Se aquela doença diagnosticada, ela terá um percurso favorável ou desfavorável, né? Ou seja, o paciente tem uma boa chance de cura, eu vou ter uma conduta clínica de tratamento que vai permitir uma resolução tranquila, ou aquela doença é grave, de difícil tratamento, com baixa possibilidade de cura. Então, o prognóstico é bom ou ruim? Esse prognóstico só pode ser dado e estabelecido a partir de um diagnóstico correto. Então, o diagnóstico é muito importante. É muito importante. Nós só podemos estabelecer um tratamento efetivo a partir do momento que eu tenho um diagnóstico correto. Se eu tiver uma hipótese de diagnóstico, ou seja, entre aspas, se eu fizer um chute do que se trata e tratar de forma errônea, eu não vou obter a cura, né? Então eu preciso estabelecer um diagnóstico correto com todos os recursos que eu tiver em mão, exame clínico bem realizado, exames de imagem se necessário. É lógico que a gente vai evitar uma intervenção cirúrgica, né, se houver a possibilidade. Nós usaremos de outros recursos não invasivos para possibilitar esse diagnóstico. Mas se eu lançar mão de todos os recursos de imagem, de uma boa observação clínica e não chegar a diagnóstico nenhum, muitas vezes eu vou precisar biopsiar para fechar esse diagnóstico, porque é a análise microscópica que permite o diagnóstico mais preciso. Então, se nenhum exame permitiu estabelecer um diagnóstico, eu vou buscar aquele que vai me trazer a informação mais correta. E por que eu falo que alguns não trarão a informação precisa? Porque muitas vezes, talvez vocês já se depararam com essa situação, alguns exames realizados, alguns exames de imagem, quem faz o laudo pode colocar assim: a imagem sugere tal coisa. A imagem é sugestiva de tal coisa. Quando ele coloca o termo sugere ou sugestiva, ele não está afirmando, né? Em outras palavras, o sugere significa pode ser, mas ele não fez uma afirmação. Nós não podemos trabalhar com hipótese, né? Porque senão o nosso tratamento pode dar errado. Então, se eu tenho dúvida, eu vou buscar o exame que me permite o diagnóstico mais preciso, para que eu tenha sucesso no meu tratamento e possa estabelecer um prognóstico correto. Com relação a dados históricos, nesse momento eu vou passar só essa informação para vocês, destacar o papel do Rudolf Virchow, né, que ele é considerado o pai da histopatologia. Então, a maioria dos termos que nós aprenderemos aí ao longo da disciplina foi batizado por esse estudioso, né? Então, ele que estabeleceu a maioria dos termos utilizados na patologia, ou seja, na prática médica. Vocês vão ver, por exemplo, na aula de trombose, que nós temos a tríade de Virchow, ele que estabeleceu as três possibilidades de causa aí do processo de trombose.
e vários outros termos de outros processos também foram dados por esse estudioso. Então, Virchow é considerado o pai da histopatologia. Como eu falei para vocês, a patologia, então, ela é amparada pelas características de alteração macroscópicas e microscópicas, ou seja, para fechar um diagnóstico, eu preciso das informações dadas pelas alterações macroscópicas, anatomia patológica, versus alterações dadas histologicamente, né? Celulares, analisadas microscopicamente, que caracterizam as alterações histopatológicas. A análise microscópica, ela será realizada através de um procedimento cirúrgico, onde eu retiro a amostra de tecido ou célula para permitir o exame anatomopatológico, ou seja, permitir que esse material seja analisado microscopicamente. Então, biópsia é o termo utilizado para a remoção de parte de um material, de um local alterado, ou o todo de uma área alterada. A gente vai ver daqui a pouco que isso depende do tamanho da lesão. E a gente precisa desmistificar o termo biópsia. Lembrem disso que eu vou falar agora. Muitas vezes a gente fala biópsia para o paciente entra em pânico, tá? Eu não sei porquê, mas o paciente relaciona biópsia com câncer. Falou biópsia, ele acha que está com câncer, ele fica sem dormir, ele entra em desespero. Então, ao longo da minha vida clínica, aí, querendo ou não, já tenho 25 anos, né, de atuação, eu aprendi que esse termo deve ser evitado. Quando eu vou realizar uma biópsia, eu falo para o paciente, olha, vou marcar a consulta para o senhor daqui a 2 dias para a gente remover um pedacinho aí da lesão e ver o que está acontecendo. É a mesma coisa, só que em outros termos ele fica mais tranquilo. Ou, se eu esquecer e falar biópsia, eu tenho que explicar que biópsia não tem nada a ver, que não necessariamente aquilo se trata de um câncer, que é o exame que vai permitir uma análise melhor da área para poder fechar um diagnóstico. Tem muitas lesões que são parecidas, então lembrem sempre de explicar ou evitar essa palavra para o paciente, porque senão você vai deixar esse paciente desesperado. Vocês vão ver essa situação ao longo da vida de vocês, tá? E o que é biópsia? Ela vai ser um exame complementar. Por que é um exame complementar? Porque eu já tentei outro, já tentei uma radiografia, já tentei uma tomografia, já tentei uma ressonância, não cheguei num diagnóstico preciso, eu preciso me certificar, então essa informação mais precisa vem através de uma análise histopatológica. Então ela vai confirmar o meu diagnóstico clínico de imagem, tá? Ela vai me trazer essa certeza de uma dúvida, de um exame que ainda não me deu todas as possibilidades de um diagnóstico preciso. Então ela vai complementar outros exames e vai me confirmar a minha hipótese de diagnóstico clínico ou a de imagem. E biópsia serve para o diagnóstico de todo e qualquer tipo de lesão. Para lesões pré-cancerosas, isso é muito importante. Tem algumas lesões que são pré-cancerosas, ou seja, elas não são câncer, elas não têm características ainda de malignidade, mas se ali permanecerem e sofrerem a ação de alguns agentes modificadores, que a gente chama de carcinógenos, vocês vão aprender isso mais para frente, elas podem se tornar lesões mais graves, tá? Em odontologia, por exemplo, nós temos lesões chamadas leucoplasias na cavidade bucal, que são lesões brancas, e elas são lesões pré-malignas. Se esse paciente que tem essa leucoplasia, ele bebe, ele fuma, ou pior ainda, se faz os dois ao mesmo tempo, vocês vão aprender que tanto o álcool quanto as substâncias químicas do cigarro, que são chamados hidrocarbonetos policíclicos, eles são agentes carcinógenos e podem induzir mutação sobre as células da cavidade bucal, e essa área de leucoplasia é uma área já alterada que tem maior predisposição. Então, se eu consigo fechar um diagnóstico de uma lesão pré-cancerosa, eu já removo essa lesão.
que eu vou minimizar as possibilidades dela vir a se transformar em algo mais grave. Então é um importante diagnóstico, né? E existem outras lesões pré-cancerosas também, que se diagnosticada precocemente e removidas, elas vão evitar transformação maligna. Então ela vai fechar diagnóstico desse tipo de lesão, de neoplasias benignas, ou seja, tumores benignos, de neoplasias malignas ou tumores malignos, de processos inflamatórios, processos infecciosos, então uma série de patologias, uma série de doenças possíveis. Tá? Então nós não podemos correlacionar biópsia com câncer, porque ela não fecha só esse tipo de diagnóstico, ele fecha esse também, mas uma série de outros importantes processos que precisam ser diagnosticados corretamente quando nenhum outro tipo de exame permitiu. Existem dois tipos de biópsia, a biópsia excisional e a biópsia incisional. O que é a biópsia excisional? Na biópsia excisional, eu vou fazer a remoção, a excisão completa da lesão. Tá? Excisão cirúrgica completa. Por quê? Porque a lesão é pequenininha. Se a lesão é pequena, não faz sentido eu tirar a parte da lesão. Porque muitas vezes o tratamento de algumas lesões é a remoção completa, é a remoção cirúrgica. Daí se eu tirar um pedacinho, já causei todo o estresse no paciente, do medo da cirurgia, do medo de anestesia. Daí fecho, tiro só um pedaço, vem o diagnóstico e o tratamento para aquela doença é a remoção completa, daí eu faço outro procedimento cirúrgico no coitadinho. Então, se a lesão é pequena, eu removo ela completamente, biópsia excisional. Uma coisa importante a ser lembrada é que, para toda lesão, nós devemos fazer essa incisão com margem de segurança. O que significa isso? Eu vou tirar aqui o esqueminha ali, o marronzinho está representando a lesão, o círculo vermelho, a área de incisão. Então, essa área de incisão, representada aí pelo círculo vermelho, mostra a margem de segurança, ou seja, eu não estou tirando o redor exato daquela areazinha marrom. Eu estou tirando um pouco de tecido sadio, que é o beijinho, ao redor da lesão, porque eu preciso ter um comparativo de como é o comportamento dessa lesão no local onde ela se encontra. Eu preciso ver como que ela está, se ela está se infiltrando, se ela está empurrando, como é a reação do tecido ao redor nessa lesão. Eu vou tirar margem de segurança, farei margem de segurança em lateralidade e em profundidade. Tá? Eu preciso tirar um pouco de tecido normal ao redor e preciso tirar um pouco de tecido em profundidade para comparar a hora que eu faço a lâmina. Não sei se vocês já viram como é feito, né? Eu vou pegar aquele tecido que vai ser depositado no formol, depois aquele tecido passa para um bloquinho de parafina, esse bloquinho vai para o micrótomo, que ele vai ser fatiado, tá? Então vocês imaginem lá um presunto sendo colocado no fatiador lá no supermercado. Então cada fatia representa parte desse tecido, ele vai ser analisado no seu todo. Então quando eu falo margem de segurança e profundidade, é que quando eu analisar aquela fatia lá do final, eu preciso ter a certeza que nessa profundidade não existe nenhuma alteração. Porque vocês vão aprender que algumas lesões ela tem característica infiltrativa, a neoplasia maligna, o tumor maligno é uma delas. Então infiltra o tecido. Então se eu chegar nessa última fatia e verificar que existe célula alterada ainda, que eu tenho, por exemplo, ali uma lesão maligna, eu sei que ficou coisa lá. Eu sei que eu não tirei completamente a lesão, que ela já tinha uma infiltração e que pode ter ficado algo no local. Então essas informações de como ela se comporta ao redor, né? A análise do tecido ao redor é importante para auxiliar no fechamento do diagnóstico. Já a biópsia incisional, eu removo parte da lesão, tá? Por quê? Porque são lesões grandes. Se eu estou realizando uma biópsia, é porque eu não sei do que se trata. Eu estou fazendo isso para fechar um diagnóstico. Então, se a lesão é grande, eu não vou tirar toda a lesão, porque eu nem sei que lesão é aquela. Então, eu vou tirar parte. Então, vamos pensar numa pizza, momento fome. Eu tenho uma pizza, eu vou tirar 1/4 da pizza, ou seja, eu vou tirar 2 pedaços daqueles 8 existentes. Também com margem de segurança em lateralidade e em profundidade.
tá? Uma vez estabelecido o diagnóstico, se for o tratamento remoção cirúrgica, eu vou fazer a remoção cirúrgica, se for outro tratamento medicamentoso, eu vou tratar da forma que for, mas lesões grandes eu não removo tudo, eu removo parte até que esse diagnóstico seja estabelecido. Coloquei aí outra informação, que o tecido deve ser representativo, o tecido removido deve ser representativo. O que significa isso? Eu não posso ter economia, eu não posso tirar um pedacinho muito pequenininho, senão o patologista vai voltar para você com a informação que o material foi insuficiente. Você vai ter que fazer um segundo momento cirúrgico. Então eu não posso economizar muito, eu tenho que tirar uma quantidade suficiente para análise histopatológica, senão volta sem informação, o patologista não vai poder estabelecer um diagnóstico. Vamos ver algumas peças, então, para vocês entenderem o mecanismo de raciocínio que será utilizado aí ao longo do semestre, né? Então, partindo do princípio que vocês já tiveram anatomia, na patologia, nós vamos mostrar as peças anatômicas alteradas. Então, por exemplo, aí na imagem da esquerda, nós temos um apêndice, né, com as características anatômicas de normalidade, tamanho, coloração, né, a característica do tecido, a palpação. Então nós temos um aspecto morfológico que caracteriza a sua condição de normalidade. Já na imagem de baixo, à direita, nós temos um quadro de apendicite aguda, um processo inflamatório, onde vocês observam que os vasos estão dilatados, que eles ficam mais evidenciados, que existe um aumento do volume da estrutura como um todo, ou seja, esse órgão encontra-se edemaciado. Então, na palpação eu já vou ter uma característica diferente. Existe uma mudança de coloração, ou seja, anatomicamente eu tenho uma diferença significativa entre as duas imagens. Então, essas alterações anatômicas, né, anatomopatológicas, permitem o entendimento de que existe uma doença aí. E algumas condições permitem levantar a hipótese diagnóstica de um quadro de inflamação que pode ser diagnosticado precisamente através de uma análise histopatológica, tá? A gente vai ver lâmina disso também aí ao longo do semestre ou na própria aula de inflamação, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que muda. Aliás, apêndice veio ao mundo para dar apendicite, né? Eu tive apendicite, aliás, meu apendicite supurou, eu quase vim a óbito por conta disso, foi na época do vestibular. Na aula eu conto essa história para vocês que é longa, tá? Mas é grave se não diagnosticada de forma rápida, e vocês vão ver que eu sou exemplo aí de várias aulas. O que eu não for exemplo, a professora Estela acaba sendo, por isso que a gente dá aula de patologia. Outras peças aí, ó, coração normal na esquerda, coração alterado na direita, fixado em formol, mas a gente consegue ver as alterações, né? A gente consegue ver que existe ruptura de parede. O que caracteriza essa ruptura? Ali nós temos áreas de infarto. O que é infarto? Infarto é morte celular, é necrose. Então, células morreram. E essa morte causou uma modificação visível aí macroscopicamente. Existe uma perda de solução de continuidade do tecido. Esse tecido está alterado, então a gente vê que ele não está normal, né? Então, quando eu vejo essa peça, eu vejo que existe, apontado pela setinha ali, áreas que não estão normais, que estão diferentes. E através do exame histopatológico eu posso me certificar do que houve. Então, como eu falei, alguns processos permitem que mesmo pela análise anatomopatológica a gente consiga identificar qual é a alteração. Olha essa outra imagem, de novo coração normal esquerda, na direita eu tenho uma hipertrofia. Olha a espessura dessa parede. Olha o aumento na espessura de parede, a diminuição da luz. Por quê? Porque as células aumentaram de tamanho. Isso é uma condição adaptativa frente ao maior esforço do músculo cardíaco, que pode ser observado tanto macroscopicamente quanto microscopicamente.
e o microscopicamente está aqui. Na primeira imagem, a superior, nós temos as células musculares cardíacas na sua condição histológica, né, com seu aspecto normal, com o núcleo ali acompanhando o longo eixo da célula. Na imagem do meio, nós temos um corte histopatológico de necrose, de uma área de infarto, né, do miocárdio, onde vocês podem observar que essas fibras musculares se tornam mais eosinofílicas, ou seja, ela está mais rosa, né, mais impregnada aí pela eosina, e vocês observam a ausência do núcleo. Vocês aprenderão na aula de necrose que diante desse processo o núcleo desaparece. O núcleo ele diminui de tamanho, o núcleo se fragmenta e ele desaparece. As etapas são chamadas de picnose, cariorrexe e cariólise. Diminui, fragmenta, desaparece. E a ausência do núcleo caracteriza a necrose celular. E na imagem mais abaixo, nós temos as fibras musculares apresentando um quadro de hipertrofia, aumento de tamanho. É o mesmo aumento. E vocês observam que aqui nessa última imagem a gente vê quase só 3, né, fibras musculares. A gente tem 2, um pedacinho em cima, outro pedacinho embaixo, então vamos contabilizar 3. E nas outras imagens a gente vê uma quantidade maior. Então é o mesmo aumento e por esse aumento a gente vê que realmente existe uma condição de aumento no tamanho da célula. Então, histopatologicamente, eu consigo observar o que está acontecendo com a célula e essas alterações permitem estabelecer um diagnóstico. 2 imagens de pulmão, esquerda um pulmão normal e direita imagem de um pulmão com broncopneumonia. A broncopneumonia se caracteriza por focos de inflamação no pulmão. Essa área ela não estabelece ou não acomete totalmente o lobo celular, a seta aponta aí as áreas de foco de inflamação. E quando eu faço a análise histopatológica, eu vejo que a imagem da esquerda, uma área de alvéolo na sua condição histológica, como ela deveria ser, que é observado aqui o septo intraalveolar, então aqui a paredinha que separa um alvéolo do outro, e aqui o branco é a luz do alvéolo, que não deve ter nenhum preenchimento, porque essa luz é para ser preenchida pelo ar para que haja troca gasosa, né? Então essa é uma condição histológica. Aqui é a imagem da área de alvéolos acometidas por um processo inflamatório. Então é aquele foco da inflamação que eu mostrei para vocês, onde eu observo a presença dos septos alveolares, porém a luz do alvéolo encontra-se ocupada por um material eosinofílico, por esse rosa aqui, que nós chamaremos de exudato inflamatório. A gente vai ver o porquê disso na aula de inflamação. Mas existe o preenchimento, existe a ocupação de uma área funcional que é para ser ocupada pelo ar, e agora é ocupada por um material decorrente de uma doença, decorrente de uma resposta do organismo que me traz consequências clínicas, né? Olhem essa imagem, vocês acham que um paciente nessa condição respira do mesmo jeito do paciente da imagem de cima? Não, né? Esse paciente aqui ele vai apresentar dificuldade respiratória. São essas dificuldades respiratórias que vão trazer um sinal que fará com que esse paciente busque tratamento. Esse paciente vai chegar no hospital com uma dificuldade respiratória. Quanto mais intenso o quadro, que é causado por uma infecção bacteriana, quanto mais intensa é a infecção, mais intensa é a resposta, maior será o comprometimento funcional. Essas outras peças, pulmão normal na esquerda, a imagem central e a da direita, são peças de tuberculose. Olha como já muda o aspecto anatômico. Então, a tuberculose, ela será caracterizada por um quadro de inflamação crônica. E vocês aprenderão que na inflamação crônica ocorre a destruição do tecido. Então, macroscopicamente, eu vejo essa destruição, que a gente denomina de caverna tuberculose. Então, o tecido vai sendo destruído, existe um processo de necrose
No caso do pulmão, necrose caseosa, vocês vão aprender isso. Existem vários tipos de necrose, a necrose caseosa é uma delas. E histopatologicamente, novamente, acima a gente tem a imagem do pulmão normal. E na imagem de baixo nós temos a imagem desse processo de inflamação crônica, onde a seta amarela ela mostra uma área de granuloma, é assim que a gente vai chamar. Nós temos vários granulomas, tem um aqui, tem esse maior apontado pela seta amarela, tem outro aqui embaixo, tem outro menorzinho aqui. Então, granuloma caracteriza um conjunto de células que se formam em torno de um agente agressor. Então, a resposta inflamatória que ocorre na tuberculose é uma inflamação crônica do tipo granulomatose. Então, no exame histopatológico serão observados a presença de granulomas que vão caracterizar e auxiliar o estabelecimento desse diagnóstico. A imagem de cima, ovário normal, embaixo, a imagem abaixo, ovário com cisto, adenocarcinoma mucinoso bilateral. Em outras palavras, neoplasia maligna. A neoplasia se caracteriza por um crescimento descontrolado de células. Isso me traz uma modificação no padrão estrutural do órgão acometido. Então, vocês podem ver que existe uma modificação significativa no tamanho, aumento de volume, área irregular. Isso vai trazendo um monte de alterações paralelas, de compressão de vasos. Dependendo da velocidade do crescimento, eu vou ter focos de necrose também nesse tecido acometido, que vão auxiliar a fechar o diagnóstico. Uma doença grave, quando a gente fala em tumor maligno, neoplasia maligna, a gente tem que ter sempre em mente que é uma doença importante, porque ela ainda se caracteriza pelo grande ponto de interrogação na área médica, tanto é que ainda não tem tratamento. Então, o segredo, quando nos referimos à neoplasia maligna, é estabelecer o diagnóstico o mais precocemente possível. Quanto mais cedo estabelecido o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Quanto maior a demora, a neoplasia maligna se caracteriza por um crescimento rápido e infiltrativo, ou seja, aumenta as chances de metástase dessa doença se espalhar para outros locais. E quanto maior a área de extensão, mais difícil o tratamento, diminuindo assim as chances de cura. Tá? Então é importante, as disciplinas de área de saúde têm um papel fundamental, por isso que o conhecimento é muito importante para facilitar o estabelecimento desse diagnóstico, porque nós somos responsáveis pela vida do paciente que nos procura. Outras imagens aí de tumor ou neoplasia maligna, no caso câncer bucal, né? Então são lesões de crescimento rápido que podem acometer qualquer local, lábio, língua, aqui no caso palato, né? Essa lesão aqui ela tem início na cavidade intraoral, mas já teve crescimento, né, e exteriorizou. E é lógico que uma lesão desse tamanho ela já evoluiu, né, já deu metástase para outros locais, porque a região de cabeça e pescoço ela é muito rica em gânglios linfáticos que permitem a metástase. A metástase pode se dar tanto via corrente sanguínea quanto linfática. Então, não pode ter demora, tá? Não pode ter erro. O paciente ele precisa ser diagnosticado o mais precocemente possível e encaminhado. O carcinoma espinocelular, que é o caso dessas lesões, ele é muito agressivo e tem um crescimento muito rápido. Então, se o diagnóstico não é estabelecido de forma rápida, a doença evolui e o risco de óbito se torna iminente. Tá? Então, a gente tem que ter consciência de como agir, porque a nossa precisão, o nosso conhecimento e a nossa conduta pode salvar vidas, tá? É importante. Outras imagens, câncer de mama, câncer em pênis, câncer em vulva. Então, só mostrando para vocês, na aula de neoplasia eu vou mostrar outras imagens, mas é importante, vocês vão ver algumas imagens que, assim, nos impressiona, porque o paciente demora, né, para procurar o tratamento. Muitas vezes tem vergonha, muitas vezes vai deixando tratar, vai tratando de forma paliativa, com o que ouve, com o que lê, e
A neoplasia maligna, ou seja, o câncer, é um exemplo de doença que não dá para esperar, né? Que não dá para tratar de forma caseira. Precisa se estabelecer o diagnóstico de forma rápida e tratar o mais precocemente possível. Tá? Não pode deixar. E vocês vão ver que dependendo das condições culturais do paciente, de possibilidade de locomoção, às vezes é paciente que mora afastado, que não tem ninguém, que mora sozinho, que mora numa área rural, ele deixa evoluir e a coisa vai acontecendo, e quando ele vem muitas vezes já não tem nem o que fazer, tá? Vocês vão ver imagens ali que são em vivo, como essas daqui, tirando a mama ali, que, né, é peça cirúrgica, ou seja, a mão foi removida, mastectomia, mas aqui não, as demais são em vivo. Então, e já está grande, já evoluiu bastante, então não foi em fase inicial, né? Isso não pode porque não está só aí. Como é infiltrativo, isso aí está se aprofundando no tecido. E aqui a imagem de melanoma. Melanoma é um câncer de pele muito comum, né? Aliás, no dia da aula de neoplasia, é uma aula que fica todo mundo depois pelado no espelho, olhando suas pintas, desesperado. Tem gente mandando foto de pinta para mim. Não sou dermatologista, mas ao longo aí desses mais de 20 anos dando aula, depois da aula de neoplasia, as pessoas começaram a se observar melhor, notaram as características. Eu vou mostrar para vocês essas características aí do que é normal e o que deve ser observado. Em dermatologia eles usam um critério que é chamado ABCD, assimetria, bordes, coloração e dimensão, para diferenciar o que é de risco e o que não é. E essas pessoas, depois do conhecimento, se atentaram a lesões que tinham, foram procurar, e 3 alunos fizeram remoção e era neoplasia maligna. Então essa pessoa que vos fala já salvou vidas na Terra. Olha que belezinha que eu sou, né? Então, o que significa isso? Que a partir do momento que a gente tem conhecimento, né, nós podemos usar em causa própria e nós podemos colaborar com o próximo, né? Nosso conhecimento aí ele vai ser importante, porque muita gente não tem noção de nada. Ah, mas eu não sou médico, eu não sou dentista, eu sou fisioterapeuta. Estou manipulando um paciente. Eu olhei uma lesãozinha lá que eu achei estranho, que eu sei as características. Eu não vou virar para aquele paciente, falar para ele, o senhor está com câncer de pele, né? Não é o meu papel. Mas eu vou falar para esse paciente, eu vou alertar, vou falar, procura um dermatologista, você está com uma lesãozinha aqui que está estranha, não pode deixar. Eu sou dentista, eu não posso chegar no meu consultório e mandar o paciente arrancar a roupa para examinar. Mas o que eu estou olhando em face, orelha, vocês vão ver que as lesões do câncer de pele ele é muito comum em face, orelha, em locais expostos à radiação solar, que é o principal agente carcinógeno para câncer de pele. Se eu vejo alguma coisa alterada, a mesma coisa. Não cabe a mim fechar um diagnóstico na hora e falar que é câncer de pele. Nem quando é câncer bucal eu não falo. Eu só preciso o que é quando eu tenho um exame em mãos. Eu falo que existe uma possibilidade, por isso que a gente vai biopsiar, lá. Mas quando eu vejo alguma lesão, eu falo para esse paciente, olha, essa lesão está com uma carinha boa, é lugar que bate sol, você vai sempre para a praia. Então não é bom deixar, procura o dermatologista, vai lá ver se não tem necessidade de tirar, é bom ver se não tem nada grave, às vezes já tira para prevenir algum risco. Então esse é o nosso papel, enquanto profissional de saúde, é prevenir, é evitar ou diagnosticar, evitando que essa doença evolua, certo? Então eu espero poder compartilhar esse conhecimento com vocês, para que vocês tenham essa base bem estabelecida para, juntamente com os conhecimentos futuros, se tornarem excelentes profissionais. Muito obrigado, até a próxima aula.